A pobre jovem deixou um estranho e seu filho passarem uma noite aqui, sem saber que ele é milionário. "C.O. quem?" gritou Lila, com a voz tensa de medo enquanto agarrava o atiçador de fogo com as duas mãos. "Por favor", veio uma voz masculina do outro lado, abafada pelo vento e pela neve. "Não estou aqui para machucar ninguém. Só preciso de abrigo para meu filho." O coração de Lila batia forte. Através do vidro fosco, ela podia ver a silhueta de um homem, de ombros largos, curvado sobre algo menor. Uma criança. A neve caía ao redor deles em camadas grossas. Seus dedos apertaram a maçaneta. "Não deixe estranhos entrarem em minha casa", ela retrucou. "Principalmente homens." Houve uma pausa. Então a voz voltou, mais baixa desta vez, mais desesperada. "Eu entendo. Eu não perguntaria se tivesse a escolha. Ele está doente. Ele está congelando. Só precisamos de uma noite longe da tempestade." Lila hesitou. O frio já havia penetrado pela velha porta de madeira. Painel da cabana. A eletricidade tinha acabado 1 hora atrás. A lareira era a única coisa que impedia a sala de estar de virar uma geladeira. Ela olhou para o celular. Sem sinal, ninguém para ligar. Só ela e agora, eles. Ela espiou pelo olho mágico novamente. O homem se mexeu ligeiramente, revelando um garotinho aninhado em seus braços. A criança tossiu violentamente, o som agudo e doloroso. Isso resolveu. Com um gemido de protesto vindo das velhas dobradiças, Lila abriu a porta. A neve entrou instantaneamente, gelando seus tornozelos através das meias. O homem deu um passo à frente, apenas o suficiente para que ela pudesse ver melhor. Ele era alto, encharcado da cabeça aos pés, com o cabelo grudado na testa. O garoto em seus braços tinha o rosto enterrado no casaco do homem, o corpo tremendo. "Entre, rápido", Lila murmurou, dando um passo para o lado. "Obrigado", disse o homem com um aceno de cabeça, carregando o garoto para dentro. Ela fechou a porta atrás deles e a trancou. "Sente-se perto da lareira. Não toquem mais nada." O homem obedeceu. Gentilmente acomodou o menino no velho sofá. Abriu o zíper do próprio casaco para envolvê-lo na criança e observou com cautela, ainda segurando o atiçador de fogo. "Seu nome?" perguntou ela. "David", respondeu ele. "E este é Eli. Ele tem 6 anos. Está com tosse. Provavelmente gripe." "Você acha?" zombou ela. "Você está levando uma criança para passear na nevasca. Isso é irresponsável." David olhou para baixo, tirando o cabelo molhado da testa de Eli. "Não tínhamos para onde ir." Ela hesitou e então se virou para a cozinha. "Tenho toalhas secas. E sopa instantânea. É isso." Ele assentiu, murmurando agradecimentos enquanto ela voltava com as toalhas. Ele as pegou com gratidão e começou a secar o menino com o cuidado silencioso de um pai. Lila observava do outro lado da sala, de braços cruzados, firmemente sobre o peito. Ela odiava isso. A intrusão. As lembranças. 1 ano atrás, ela confiara em alguém que batia à sua porta com olhos gentis e perdera quase tudo. Agora, esse estranho estava em sua casa. E então? "Por que você está fora aqui, afinal? Não tem ninguém por quilômetros. A tempestade está no noticiário há dias." David ergueu os olhos, com um tom escuro de cansaço. "Eu estava tentando levar Eli para a casa da avó, 2 cidades depois. As estradas se fecharam. Atrás de nós, ficamos atolados. Então o carro morreu." Ela o estudou à luz da lareira. Ele parecia comum, nada perigoso, nem totalmente honesto. Havia algo por trás do olhar dele, algo que ele não estava dizendo. Mas o menino... Ele tossiu de novo, fracamente. Lila expirou bruscamente e foi para a cozinha. "Macarrão de frango, então", murmurou. Minutos depois, ela levou 2 canecas fumantes ao fogo. David agradeceu baixinho. Ela entregou a caneca da criança diretamente a ele, sentado na extremidade oposta da sala. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Apenas o crepitar do fogo, o tilingar ocasional da colher contra a cerâmica, o vento ivando lá fora. Eli adormeceu, a cabeça apoiada no colo de David.
Lila fitou fixamente o para-chamas, forçando-se a ficar alerta. Você não precisa ter medo, David disse, baixinho. Não tenho medo, respondeu ela, embora a voz tremesse. Você está deixando 2 estranhos entrarem em sua casa. Eu diria que você é corajoso. Ou talvez tolo, ela deu um sorriso irônico. Eu diria o mesmo para você. David riu baixinho. Era a primeira vez que o quarto parecia menos frio. Uma noite, ela disse firmemente. Pela manhã a tempestade deve diminuir. Então você vai embora. David assentiu. Uma noite. É tudo o que precisamos. Ela olhou para o rosto adormecido do menino, depois para o homem que o agarrava tão gentilmente. E pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se abrir a porta tinha sido um erro, ou a primeira coisa certa que ela tinha feito em séculos. O vento uivava lá fora como um espírito inquieto, sacudindo as janelas da pequena cabana. A energia elétrica tinha acabado por completo agora. O fogo na lareira fitelejava com um desafio silencioso, lançando sombras douradas nas paredes. Lila acendeu 2 velas velhas que havia guardado numa gaveta da cozinha. Suas chamas tremendaram enquanto as colocava sobre a mesa entre ela e David. A sopa esfriara um pouco, mas o calor permanecia. Eli só conseguira tomar alguns goles antes de voltar a dormir no casulo de casacos e cobertores no sofá. Sua respiração ainda era irregular, mas agora mais lenta, mais estável. Lila sentou-se no chão perto do fogo, com os joelhos dobrados sobre o corpo, as mãos envolvendo uma caneca de cerâmica lascada. David estava sentado à sua frente, com sua própria caneca na mão, o rosto parcialmente iluminado pela luz do fogo. Ele parecia menos imponente à luz das candles. Humano, cansado, mas calmo. Ela adora macarrão com frango, disse ele após uma longa pausa, acenando com a cabeça para o filho. Ela? David riu baixinho. Desculpe, hábito. A mãe dela. Ela faleceu há alguns anos atrás, mas toda vez que eu fazia sopa de frango com macarrão para Eli, eu sempre dizia que era porque ela também faria. Lila olhou para o menino, suas feições suavizando. Ele é simples, educado. Eu tento, disse ele e depois olhou para baixo. Ele é tudo que eu tenho. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Lila se mover um pouco. Ela não estava acostumada com isso. A maioria dos homens que ela conhecia, especialmente os que apareciam no meio de tempestades, carregavam segredos por trás do charme. Mas David não estava tentando impressioná-la. Ele estava ali, e era honesto. Sinto muito pela mãe dela, disse ela. Obrigado. Ele encontrou o olhar dela, e por um momento o fogo crepitou entre eles como uma ponte sendo construída lentamente. Lila se levantou. Tem um cobertor limpo lá atrás. Vou pegá-lo. Ela caminhou pelo corredor, passou pelas tábuas de madeira que rangiam e entrou em seu armário de roupas de cama. Ela parou quando pegou o seu cobertor mais macio, aquele que a sua avó havia acolchado anos atrás. Era branco com pequenas flores azuis. Ela raramente o usava. Mantinha-o dobrado cuidadosamente no topo da pilha. Ela suspirou e o pegou. Quando voltou para a sala de estar, parou repentinamente na porta. David estava sentado no chão ao lado de Eli. O carito estava meio adormecido, gemendo baixinho. David, sem perceber sua presença, mergulhou um pano numa bacia de água e o torceu com cuidado. Com mãos lentas e experientes, ele pressionou o pano colho na testa de Eli delicadamente, sussurrando para ele tão baixinho que Lila não conseguia entender as palavras. O pano era dela, uma das últimas toalhas de mão brancas e limpas que ela tinha. Ela as mantinha escondidas, separadas das outras. Ela observou quando David enxagou o pano novamente, enxugou as bochechas de Eli, depois dobrou cuidadosamente a toalha e a colocou ao lado da bacia. Então ele se levantou, foi para a cozinha e lavou o pano cuidadosamente antes de devolvê-lo ao seu lugar, dobrado exatamente como ela guardava. Ele não a viu observando. Lila olhou para a colcha em seus braços. Então, lentamente, voltou para o quarto. Aqui, disse ela gentilmente. David se tornou levemente assustado. Isso é lindo.
Está quente e limpa. Ela a pegou, sua mão roçando a Dave brevemente. Obrigado. Ela sentou-se novamente perto da lareira, mas desta vez um pouco mais perto. Pela primeira vez em muito tempo, o quarto parecia cheio. Não apenas de pessoas, mas de algo mais, de presença, de paz. Quando David se acomodou novamente ao lado do filho, ajustando o cobertor sobre o corpo do menino, olhou para Lila. Você não precisava nos deixar entrar. Eu sei. Você não precisava nos alimentar, ou oferecer seu melhor cobertor, ou pretender que não estava com medo. Ela olhou para ele, sua voz quase um sussurro. Não estou pretendendo. Ele sorriu, fraco, mas real. Mesmo assim, ele disse, obrigado por tudo. Não vou. O machado com força limpa e praticada atrás da cabana. Lila, surpresa com sua força e precisão, observou da janela antes de voltar para a cozinha. Ela fez massa fresca para biscoitos e começou a preparar uma panela de canja de galinha caseira, o aroma de tomilho e alho preenchendo o espaço. Quando surgiu um vazamento perto da porta dos fundos, David o remendava com ferramentas que pegara emprestadas de seu antigo galpão, subindo em uma cadeira trêmula com mãos cuidadosas. Ele consertou a dobrediça da porta do quarto sem pedir e reforçou o cabide perto da entrada, sorrindo. Quando Lila ergueu uma sobrancelha, você é útil, ela observou. Anos consertando o que eu não tinha dinheiro para substituir, ele respondeu. A tosse de Lee persistiu durante toda a manhã. Sua testa estava quente novamente. Lila não hesitou. Ela preparou o chá de gengibre com mel, esfriou até uma temperatura segura e segurou a xícara para ele beber. Ela umedeceu um pano com água morna, verificando sua temperatura com dedos delicados. Quando ele ficou inquieto, ela tirou um ursinho de pelúcia desbotado, mas muito amado, de uma caixa em seu quarto. Ela se sentou ao lado dele no sofá, sussurrando histórias enquanto acariciava suas bochechas. Está tudo bem, querido, ela murmurou, alisando seu cabelo. Nós vamos te curar. David, observando em silêncio da cozinha, não disse nada. Mas seu maxilar se apertou. Ele estava acostumado a fazer tudo, ser mãe e pai, protetor e provedor. Ver Lila cuidar de Eli com tanta ternura mexeu com algo profundo nele. Ela não tinha obrigação, nem motivo. No entanto, ali estava ela, ajoelhada no chão de madeira ao lado de um garoto que não era dela, cantando baixinho enquanto enxugava o suor da testa dele. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Lila foi buscar mais cobertores, David ficou na porta do quarto observando. Ela estava sentada no chão ao lado da cama de Eli. A mãozinha dele aninhava-se nas dela. Ela cantarolava. Uma canção de ninar, talvez uma da sua infância. O ursinho de pelúcia estava aconchegado ao lado dele. Seus cabelos dourados caíam para a frente quando ela se inclinou para pressionar a mão na testa dele novamente. Cada gesto era cheio de cuidado, de presença. A garganta de David se apertou. Ele se virou antes que ela pudesse ver como seus olhos ardiam. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora e a cabana brilhava com a luz do fogo, os três se reuniram na sala de estar. Lila contou um conto de fadas, algo sobre uma garota corajosa que domou uma tempestade de neve com nada além de gentileza. Sua voz dançou pelo quarto, e Eli bateu palmas quando ela terminou. David fez animais com pedaços de papel dobrados, suas tentativas desajeitadas mais cativantes. Eli riu como um alce de papel, com os chifres tortos virados para cima. Então Eli pegou um pequeno caderno e alguns lápis de cor que Lila lhe dera. Ele desenhou furiosamente, a língua para fora em concentração. Quando terminou, arrancou a página e a ergueu orgulhosamente. Este é você, disse ele apontando para uma figura embaçada dourada, abrindo a porta. O desenho era de uma cabana coberta de neve. Um homem alto e um menino pequeno estavam do lado de fora. Uma mulher, Lila, abriu a porta, uma luz dourada se espalhando atrás dela. Ela a prendeu na parede com um pedaço de fita adesiva restante. Esta é minha segunda casa, declarou ele. Lila olhou para o desenho, incapaz de falar. David olhou para ela não com gratidão dessa vez, mas com algo mais profundo, o jeito como seus dedos acariciavam o cabelo de Eli, o calor que ela derramava em tudo que fazia, sua força silenciosa. Ele sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o início frágil e assustador de algo que não se permitia sentir há anos: esperança. A tempestade havia passado. O sol nasceu fraco por trás das nuvens, lançando um brilho cinza prateado sobre as árvores encharcadas de neve. Lila estava parada na porta da cabana,
já vestida com seu casaco grosso e cachecol, as botas de trabalho estalando levemente na varanda. O ar ainda estava cortante, com frio, mas suportável, o suficiente para que as ruas pudessem finalmente ser limpas. Dentro, David e Eli ainda dormiam, enroscados no sofá, respirando suavemente na luz do amanhecer. Lila hesitou na porta. Ela queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, perguntar se eles ainda estariam lá quando ela voltasse, oferecer-lhes outra noite. Mas as palavras pareciam pesadas em seu gargalo. Este era o seu primeiro turno em dias. Ela não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Então, ela deixou o fogo aceso, lenha extra perto da lareira e um pequeno bilhete no balcão da cozinha. De volta às 4. Sintam-se em casa. Quando chegou ao restaurante da cidade onde trabalhava meio período, seus pensamentos voltavam constantemente para eles. Toda vez que a campainha da porta da frente tocava, ela olhava para cima, mas não era David, nunca Eli. E quando seu turno terminou, ela praticamente corria para pegar o ônibus de volta para a montanha. O céu estava ficando alaranjado quando chegou à sua cabana. A varanda estava silenciosa, nenhuma pegada na camada fresca de neve, nenhum risado vindo de dentro. Seu coração afundou. Ela empurrou a porta. O fogo estava baixo, mas ainda estava aceso. Os cobertores estavam dobrados com cuidado, a louça na sinca estava lavada e secando. O quarto estava limpo, quase intocado. Eles haviam sumido. Uma dor aguda floresceu em seu peito. Sobre a mesa de jantar havia um pedaço de papel dobrado, sobre o qual pesava algo pequeno e elegante. Ela se aproximou lentamente. O papel era creme com linhas leves. Seu nome não estava nele, mas ela sabia que era para ela. Ela o desenrolou. Obrigado pelo carinho, pela gentileza, por me lembrar que pessoas como você ainda existem no mundo. Nunca vou me esquecer. Não havia assinatura, apenas uma linha abaixo, rabiscada numa letra mais suave, quase hesitante. Você ajudou mais do que imagina. Ao lado do bilhete havia um cartão preto. Sem nome de banco, apenas um pequeno chip e uma sequência de números. Ela o pegou, com o coração disparando. Era mais pesado que um cartão de crédito comum, elegante, misterioso, um cartão preto do tipo que só os ultra-ricos carregavam. Ela encarou isso atônita. Primeiro a confusão a inundou, depois a incredulidade, depois algo que ela não conseguia nomear. Ela o largou lentamente e sentou-se na beira do sofá, onde David havia se sentado na noite anterior, contando histórias para seu filho. Seus dedos apertaram o bilhete. Ele se foi, sem um adeus, sem uma explicação, sem poder dizer o que começava a se formar em seu peito. Ela não esperava doer assim. Ela achou que sentiria alívio, espaço para respirar. Sua casa retornou a ela, mas em vez disso, ela sentiu uma pulsação oca, como se alguém tivesse aberto uma porta em seu coração e escapado antes que ela percebesse que tinha entrado. Seus olhos ardiam. A cabana estava silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo, Lila chorou, não de medo, não de dor, mas da dor de perder algo que ela não esperava encontrar, e de não saber se algum dia o veria novamente. Na manhã seguinte, Lila estava na fila do único banco da cidade, o misterioso cartão preto firmemente agarrado no bolso do casaco. Sua respiração embaçava as portas de vidro quando ela esperava para entrar. Durante todo o caminho para lá, sua mente travava uma guerra, um lado gritando para usá-lo, o outro se agarrando firme à única coisa que ela sempre se agarrou, o orgulho. Quando o seu número foi chamado, ela se aproximou do balcão com passos hesitantes. Encontrei isso, disse ela colocando o cartão delicadamente no balcão. Quero só saber a quem pertence. O caixa olhou de forma estranha, mas digitou alguns dígitos. Depois de alguns segundos, suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Esta é uma conta privada, não um nome anexado publicamente, status de alto nível. Não posso revelar detalhes, mas quem te deu isso deve confiar muito em você. Eu não quero dinheiro, disse Lila rapidamente. Não estou aqui para usá-lo. Eu só... precisei saber. A mulher assentiu lentamente e deslizou o cartão de volta pelo balcão. Lila saiu com mais perguntas do que respostas. E ela guardou o cartão em uma gaveta, fechado, intocado. Os dias transformaram-se em semanas. A neve começou a derreter. O vento suavizou e as noites ficaram mais silenciosas. Lila voltou à sua rotina, remendando a cabana, trabalhando na biblioteca 2 dias por semana, fazendo turnos extras no restaurante quando podia, mas tudo parecia mais sombrio. O eco das risadas naquela noite tempestuosa permaneceu com ela. Assim como a imagem de um homem de cabelo dark sentado perto da lareira, fazendo animais de papel para o seu filho. Ela se viu acordando no meio da noite,
olhando para a porta, meio que esperando ouvir uma batida. Então, numa manhã de segunda, tudo se desfez. Ela chegou à biblioteca da pequena cidade para encontrar uma placa colada na porta. Fechado por tempo indeterminado. Financiamento eliminado. Lá dentro, sua supervisora estava encaixotando os últimos livros. Sinto muito, Lila, a mulher disse, mal conseguindo encará-la. As interiorizações a caíram. Não temos nada a poder fazer. Ela caminhou para casa naquele dia com as pernas nedá. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. 2 empregos perdidos em menos de 3 meses, sem família, sem apoio. E as contas já estavam se acumulando. No final da semana, sua pilha de lenha estava diminuindo. A geladeira estava pela metade. Sua conta poupança caiu para menos de $20. Ela tentou vender artesanatos online, até mesmo sua velha máquina de escrever. Mas nada funcionou. O silêncio na cabana ficava mais pesado a cada dia que passava. Então chegou a carta. Chegou numa quarta-feira à tarde, enfiada por baixo da porta em um envelope creme. Seu nome estava escrito à mão, com traços elegantes e deliberados. Ela o abriu lentamente. Dentro havia uma carta de uma página, impressa em papel timbrado fino. Prezada senhora Lila Thompson, temos o prazer de convidá-la para uma entrevista particular para o recém-criado programa de extensão comunitária da R&E Holdings. Buscamos pessoas de caráter excepcional, valores fortes e compaixão demonstrada. Seu nome foi recomendado pessoalmente. Por favor, compareça ao nosso escritório no centro da cidade no horário abaixo. Os preparativos para a viagem foram feitos em seu nome. Atenciosamente, David R., diretor executivo da R&E Holdings. Suas mãos tremiam. Ela leu a carta várias vezes. David. Ela se sentou com força na beirada do sofá, o mesmo lugar onde ele se sentara ao lado de Eli. Ela apertou a carta contra o peito, respirando fundo. Ele se lembrava. E a havia encontrado. Ela não sabia do que se tratava aquela entrevista. Nem por que agora, ou por que, depois de todo esse tempo, ele a havia procurado. Mas uma coisa era certa. Sua história com David ainda não havia terminado. Lila estava no saguão do reluzente prédio de vidro, o piso de mármore polido refletindo suas botas, ainda salpicadas de lama na estrada da montanha. O teto se estendia acima dela, adornado com luz dourada, e as pessoas ao seu redor se moviam com um propósito silencioso em ternos elegantes e saltos impecáveis. Ela se sentia como uma estranha em terra estrangeira. Segurando a carta convite em uma das mãos, ela se aproximou da recepcionista. Eu tenho um compromisso com a R&E Holdings. Meu nome é Lila Thompson, a mulher concluiu, sorrindo calorosamente. Sim, estávamos esperando por você. Por favor, pegue o elevador até o 32º andar. O Sr. Rivera irá encontrá-la lá, pessoalmente. Lila piscou. Sr. Rivera? Sim, disse a recepcionista, já discando algo em seu fone de ouvido. Ele é o CEO. Ela entrou no elevador, com o coração batendo forte. O número acima das portas subiu. Cada andar trazia de volta uma lembrança. Eli, rindo ao lado da lareira. David entregando-lhe sopa, sua voz agradecendo no silêncio de uma noite coberta de neve. Quando as portas se abriram, o espaço à sua frente era silencioso, elegante. Uma mulher vestida de azul marinho gesticulou educadamente e a conduziu até uma grande escritório com paredes de vidro. E lá estava ele. David estava perto da janela, alto e sereno em um terno cinza escuro. Estava de costas para ela, mas quando ela entrou, ele se virou. Seus olhares se encontraram. O tempo parou por um instante. Ele sorriu, caloroso, firme, familiar. Lila. Ela respirou fundo. David. Ele deu um passo à frente com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Parecia o mesmo, mas diferente. Mais forte de alguma forma, mais no controle, mas com a mesma gentileza silenciosa nos olhos. Eu estava me perguntando se você viria, disse ele. Você me convidou, ela respondeu com a voz suave. Eu esperava que você dissesse sim, disse ele gentilmente, e então gesticulou para a pequena área de estar perto da janela. Por favor, sente-se. Ela se sentou na poltrona, segurando levemente as laterais. Ele caminhou até a prateleira próxima, tirou uma pasta plana e entregou a ela. Dentro havia uma única folha de papel, um desenho de criança. A cabana na neve,
um homem alto, um menino pequeno e uma mulher loira abrindo a porta. Seus olhos arregalaram. "Você ficou com ela?" ela sussurrou. "Eu aceitei", admitiu David. "Naquela manhã. Eu sabia que ele ia querer. Ele te chamou de nosso anjo naquela noite. Eu queria guardar um pedaço do que aquela noite significou." Ela olhou para ele. David estava sentado à sua frente agora, inclinado para a frente. "Eu não te disse quem eu era. Eu não planejava aparecer naquela noite. Mas passei os meses seguintes tentando descobrir como retribuir algo que não pode ser retribuído." Lila balançou a cabeça lentamente. "Eu não fiz nada de extraordinário. Você nos deu shelter, dignidade. Você deu a Eli calor e segurança quando não tínhamos nenhum dos dois. E você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre." Ele fez uma pausa. "Esperança." Ela não falou. Suas mãos apertaram o desenho. David continuou, sua voz firme. "Eu costumava pensar que a única maneira de construir algo duradouro era através do poder, do controle. Mas você me lembrou o que é a verdadeira força. Silenciosa, corajosa, gentil. Criei um programa, extensão comunitária, educação, assistência rural, tudo isso enraizado naquela noite, e ele se levantou e foi até sua mesa, pegando outra pasta. "E eu quero que você lidere." Lila piscou. "Eu?" Ele assentiu. "Você viveu isso. Você entende o que significa dar sem esperar nada em troca. Esse é o tipo de liderança que eu quero." Ela olhou para a pasta no colo, depois de volta para ele. Sua voz tremeu. "Isso não é sobre dinheiro, é?" David sorriu. "Não, nunca foi." Ela olhou para ele, esse homem que um dia se sentou ao lado de uma fogueira e usava botas e flanela, que agora lhe oferecera não somente um emprego, mas um lugar na história que ele ainda estava escrevendo. E ela assentiu. "Eu farei isso. Não pelo título, não pelo escritório, mas porque em seus olhos ela viu algo que não via em seu próprio reflexo há muito tempo. Propósito. E porque ela acreditava nele, não somente como um CEO, mas como um homem que um dia sussurrou, 'Obrigado', no escuro, e quis dizer cada palavra." As semanas que seguiram passaram em um ritmo tranquilo, mas cada dia uniu Lila e David. O novo programa deles, sobre a RIE Holdings, chamado Open Door Initiative, focava em oferecer abrigo de longo prazo, treinamento profissional e cuidado infantil para pais solteiros e moradores de rua. A fundação foi construída em torno do princípio que Lila inconscientemente personificou na noite em que abriu a porta de sua cabana. Essa gentileza, sem condições, muda vidas. Em cada sala de reunião, em cada visita ao local, em cada troca de e-mails tarde da noite, eles estavam lado a lado. Eles debatiam ferozmente. David pragmático e voltado para resultados, Lila empática e ferozmente protetora de cada voz. Às vezes eles se chocavam, mas sempre ouviam e sempre no final encontravam um caminho a seguir que continha integridade e coração. Lila nunca se sentiu tão vista. Todas as manhãs, um café o esperava em sua mesa, exatamente como ela gostava. 2 colheres de açúcar, sem creme, canela por cima. David nunca disse nada a respeito, mas ela percebeu, todas as vezes. Algumas noites, eles trabalhavam até tarde na noite, revisando propostas, discutindo logísticas complicadas. Outras noites, ele a acompanhava até o carro em silêncio. Seus ombros ocasionalmente se tocavam na escuridão. Ainda, nenhuma palavra sobre o que estava crescendo entre eles. Só olhares que perduravam e gestos que significavam mais do que qualquer um ousasse dizer em voz alta. Então, veio a gala, um evento de alto nível realizado na sede da empresa. Um armazém convertido que agora serve como um centro de moradia transitória de última geração. Doadores, imprensa, autoridades municipais e líderes de organizações sem fins lucrativos lotaram a sala. Lila, em um vestido azul marinho simples, fez um discurso sobre a noite que tudo mudou, sobre a luz do fogo, a sopa e um menino com febre. Ela não mencionou David por nome, mas no momento em que saiu do palco, um repórter a encurralou. Certas pessoas dizem que sua ascensão rápida na RIE Holdings se deve a seu envolvimento pessoal com o Sr. Rivera. Pode confirmar ou negar que sua função está ligada a favoritismo? Lila congelou.
Sua respiração ficou presa, suas mãos tremiam um pouco, mas ela se manteve firme. Eu fui oferecida esta posição com base em... Ela nunca terminou. David deu um passo à frente, calmamente, mas com determinação, sua voz firme ao se dirigir à pequena multidão que se tinha reunido. Se me permite, disse ele, colocando a mão firme nas costas de Lila, então, sem hesitar, pegou a mão dela delicadamente e se virou para o quarto. A mulher ao meu lado mudou o rumo da minha vida, disse ele, a voz ressoando com algo mais profundo do que defesa. Quando eu não tinha nada, nenhum poder, nenhum título, ela ofereceu abrigo a mim e a meu filho, sem pedir nada em troca. Ele olhou para Lila e algo brilhou entre eles que silenciou até mesmo o repórter mais cético. Ela não viu um CEO ou um homem com influência. Ela viu duas pessoas necessitadas e abriu a porta. Ele se virou para a multidão. Tudo o que construímos aqui nasceu daquele momento. E se esta empresa fez alguma coisa boa desde então, é por causa do coração dela. O silêncio se instalou, seguido de aplausos. Lila olhou para suas mãos unidas, ainda quentes, ainda firmes. Ela não tinha ideia de quando ele a havia alcançado, ou porque seu coração parecia prestes a se quebrar por algo tão cheio que não podia conter. Mais tarde, naquela noite, quando as luzes se apagaram e os gostados foram embora, eles estavam sozinhos no centro da sala. Você não precisava dizer tudo isso, ela sussurrou. David olhou para ela, com olhos suaves. Sim, eu precisava. E pela primeira vez, ele não a soltou. O inverno retornou suavemente. A neve caía como seda, cobrindo os abetos e as estradas sinuosas com uma graça silenciosa. No final de uma dessas estradas ficava a velha cabana, não mais esquecida, agora carinhosamente restaurada. Sua estrutura era a mesma, seu espírito intacto, confortável, humilde e esperando. David havia convidado Lila e Eli para o fim de semana. Cozinharam juntos na pequena cozinha, agora iluminada com risadas. Música zumbia abaixo nas caixas de som que David havia instalado. Eli correu de cômodo em cômodo, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, perguntando se poderiam ficar para sempre. Naquela noite, depois do jantar, Eli adormeceu no sofá sob a mesma colcha que ela um dia o envolvera. Lila saiu para a varanda, braços cruzados contra o frio. Observando a neve cair, David se juntou a ela em silêncio. Após uma longa pausa, ele se virou para ela. Você vem comigo por um momento? Ela o seguiu até os degraus, onde a luz quente da cabana se derramava atrás deles. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e se ajoelhou. Não em um grande salão, mas no mesmo lugar onde ela um dia lhe abrira a porta. Estendeu-lhe um simples anel de prata. Dentro do anel havia 6 pequenas palavras. Obrigado por abrir a porta. Seus olhos encontraram os dela. Eu costumava acreditar que não merecia uma família, disse ele baixinho. Que o que eu perdi não poderia ser encontrado novamente. Mas você mudou isso. Com suas mãos, seu coração. Você abriu espaço para nós quando ninguém mais o faria. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não prometo perfeição, continuou ele, mas prometo sempre manter a porta aberta. Para você, para ele, para tudo que construirmos juntos. Ele estendeu o anel, a mão tremendo levemente. Você vai abri-lo? Mais uma vez? Desta vez para a vida toda? Lila não respondeu com palavras. Ajoelhou-se ao lado dele, envolveu-o com os braços e o abraçou como fizera um dia com seu filho. Não com medo, mas com amor. Um pequeno som quebrou o momento. Eli estava parado na porta, esfregando os olhos sonolentos. Senhorita Lila, mãe, você fez o papai sorrir como na primeira noite. David riu, abraçando Lila mais forte. Ela enxugou os olhos e olhou para o garoto que, sem saber, havia costurado suas vidas, e depois para o homem que finalmente voltara para casa. A neve continuava a cair ao redor deles, suave e silenciosa. Nenhuma grande multidão, nenhum brilho de diamante. Apenas uma porta, que uma vez se abriu em uma tempestade e nunca mais se fechou.
Às vezes, os começos mais lindos vêm do simples ato de abrir uma porta.